Essa semana a pastora colocou para que fizéssemos, Deus colocou no coração dela, né? Para que pudéssemos fazer essa live, voltar à live de 5 horas da manhã. Essa live costuma ser terça e quinta, nesse horário de 5 horas da manhã, onde nos unimos em oração, nos unimos para que o nome do Senhor ele seja uma vez mais glorificado. A gente costuma brincar, né, e acaba sendo uma verdade que na madrugada a fila é menor, né? O pessoal não tem muita disposição. Madrugada é para quem tem disposição, madrugada é para quem tem fé, é para quem acredita, né? Eu tô vendo aqui a Aurieli da madrugada também é para quem tem filho pequeno, né? A Aurieli da criançada acorda cedo. Mas eu tenho certeza de que quando a gente se reúne em oração, o Senhor ele ouve, ele quebra cadeias, ele quebra prisões, assim como a gente conhece na palavra do Senhor, né? Aquela passagem que fala de Pedro, né? Quando ele estava na prisão, a igreja estava reunida. Havia ali uma igreja reunida em oração, pessoas reunidas crendo, e o Senhor enviou naquela prisão um anjo que tirou as algemas das mãos de Pedro, e ele pôde contemplar a maravilha de Deus, ele pôde testemunhar a glória de Deus naquele lugar, né? Ele pôde testemunhar a manifestação do Espírito Santo, porque eu tenho certeza de que todo aquele que no Senhor crê não vai perecer, mas certamente vai ter a vida eterna. E nós estávamos aqui antes da programação, analisando e busquei de Deus uma palavra para que pudéssemos conversar acerca da palavra, porque tudo que fazemos precisa ser pautado na palavra, né? Precisa ser baseado na palavra do Senhor. E Deus me deu aqui o Salmo 27, para que pudéssemos estar meditando nele, né? O Salmo 27, que diz: o Senhor é minha luz e minha salvação, de quem terei temor? Né? Ontem nós estávamos estudando na igreja, né? O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, se eu temo ao Senhor, eu não tenho mais a quem temer. Eu não tenho mais a quem... O temor, ele é um medo misturado com submissão, um receio, né? Misturado com sujeição. Então, a quem que eu vou temer? Né? Eu preciso temer ao Senhor, eu preciso temer ao autor e consumador da minha fé. E está escrito na Bíblia que ele precisa ser o único. Eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas. Então, se eu amo a Deus, eu temo a Deus, né? Qual é o temor? Eu não quero perder esse Deus, eu não quero perder essa presença, eu não quero perder essa unção. Nós somos tão apaixonados por Cristo que nós não queremos perder essa presença que é tão soberana, é tão sobrenatural. Nós começamos a todo tempo apresentar para Ele a nossa vida em sacrifício, a nossa vida dando para Ele a prioridade. Né? E queremos tanto esse Deus e queremos tanto que Ele seja o Senhor, o Salvador, o princípio, o fim, o alfa, o ômega da nossa vida, que a gente não quer saber de temer outra coisa, né? Ele é prioridade. Então, quando você ama a Deus sobre todas as coisas, você teme. E quando você teme, dentro de você não tem espaço para temer a mais nada, né? E o perfeito amor, ele lança fora o medo. O perfeito amor, o que eu sinto? O amor que nós sentimos, ele não é perfeito, mas o amor dele em nós é. O amor dele em nós. E quando o amor dele entra em nós, nós recepcionamos o amor, certamente nós conhecemos a perfeição de Deus e temos ali como lançar fora todo o medo, né? Nós não sabemos amar como convém, nós não temos esse amor, mas e quando que nós vamos transbordar desse amor? Quando nós aceitamos o amor dele, quando nós recebemos o amor dele. Você já percebeu que muitas vezes você recepciona e aquela palavra ruim, aquela palavra de incredulidade, aquela palavra de maldição, as pessoas recepcionam melhor do que a palavra de fé, né? Poxa, falaram isso contra mim, poxa, falaram isso para mim, aquilo fica batendo na mente, aquilo fica ardendo no coração, a pessoa fica brava o dia inteiro, né? Ela fica todo o tempo preocupada e fica remoendo e fica repetindo. Falaram que eu não ia ser feliz, falaram que eu não ia conseguir, falaram que eu não ia
bater, né, conseguir fazer com que o nome de Deus fosse glorificado na minha vida. Falaram que fizeram obra de bruxaria para mim, falaram, e tudo que falaram de negativo parece que tem uma proporção maior do que aquela palavra que vem para você como positivo. Parece que o temor do Senhor, ele se afasta para vir o temor daquela palavra, para vir o temor daquele medo, daquela ameaça, daquela situação que está vindo para você em forma de palavra para te aprisionar em medos, em desespero, né, para aprisionar o seu coração, para aprisionar a tua vida. E a gente precisa começar a entender: quem teme ao Senhor não precisa temer a mais nada. Quem teme a palavra de Deus, a presença do Senhor, não precisa temer a mais nada. E ele diz aqui, olha, se o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? Quando você pensar em temer o homem, quando você pensar em temer a palavra de maldição, quando você pensar em temer qualquer coisa, você começa a pensar: o Senhor, ele é a minha luz, ele é a minha salvação. A quem eu temerei? Né? Eu já tenho ele já tem um espaço no teu coração, ele já tem espaço na tua vida. E o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Então, se eu temo, ontem nós estávamos lendo ali em Tiago, estávamos vendo ali, né, a receita para que você possa obter sabedoria. E a base da receita é o que? O temor do Senhor. Sem o temor do Senhor, não tem como fazer essa receita, não tem como adquirir sabedoria, né? E ele diz assim: o Senhor é o meu refúgio, de quem terei medo? O que é o refúgio? Refúgio é um lugar para onde você vai para descansar. Refúgio é um lugar para onde você vai para se proteger. Refúgio é um lugar para onde você vai e você ali se sente guardado, né? Ali você se sente pleno. E aí a pessoa pode pensar assim: mas eu estou na prisão. Até mesmo essa palavra que nós estávamos dando como referência, a palavra de Pedro, está escrito na Bíblia do Senhor que ele descansava na prisão. Como pode alguém descansar na prisão? Como pode alguém estar na prisão dormindo? Pedro havia acabado de perder ali, né? Tiago, ele tinha acabado de ver aquele homem que estava do lado dele. Se você for analisar a palavra do Senhor, está sempre assim, olha, Pedro, Tiago e João. Ele havia acabado de perder um amigo, ele havia acabado de perder um parceiro ministerial, alguém que pelejava com ele, alguém que lutava com ele, alguém que estava fazendo ali o mesmo que ele, que era o quê? A obra de Deus. Estava sendo tão perseguido quanto ele, tinha acabado de morrer a fio da espada. E ele olhou aquela situação, aquele homem, aquele amigo, aquele servo, aquele discípulo havia acabado de morrer a fio da espada. E ele falou assim: olha, Herodes falou: vou jogar na prisão e daqui a pouco eu estou vendo que o povo gostou e eu vou matar Pedro. Não é? Então a notícia que vinha para Pedro não era boa. A realidade de Pedro não era boa. O lugar onde Pedro estava era um lugar frio. A cadeia, ela é o que? A prisão é um lugar frio. Ela é um lugar o que? Escuro. Ela é um lugar de solidão. É um lugar onde as pessoas, elas, por mais que elas queiram, elas não conseguem se aproximar com facilidade. E quando elas se aproximam, elas não conseguem entender ou viver aquela prisão. Você pode ver que as pessoas, quando elas vão visitar um prisioneiro, elas ficam ali um tempo, passam ali um tempo com eles, mas logo em seguida elas vão embora. Então elas até olham, mas elas não conseguem participar da realidade do prisioneiro. E Pedro, naquele momento, ele estava passando por isso. E o que está escrito na palavra do Senhor? Que ele estava descansando na prisão. Está escrito na palavra do Senhor o quê? Que ele estava ali dormindo. Quando o anjo do Senhor chegou para poder tirar Pedro daquela situação, Pedro estava descansando no Senhor de uma forma tão grandiosa que ele estava dormindo. Ele sabia que o Redentor dele vive e certamente se levantaria em favor dele. Então, na prisão, Deus é o refúgio. Nos lugares lindos, né? Nas colinas, Deus é o refúgio. Em dias de alegria, Deus é o refúgio. Em dias de tristeza, Deus é o refúgio. Em dia de paz, Deus é o refúgio. Em dia de guerra, Deus é o refúgio. Né? Nós temos até um exemplo bem lindo da nossa obreira missionária da nossa igreja, Maria José, né, a mãe da nossa pastora. No dia que ela foi sepultar o filho, ela estava ali em paz, o coração dela tinha paz, e as pessoas olhavam e falavam assim: mas como é que pode essa mulher estar assim, num momento tão triste, num momento tão... Será que no coração dela não tinha dor? É lógico que tinha dor, mas sobretudo havia uma paz, porque o principal, ela estava vivendo, né? Ela olhava e falava assim: eu sei que ele está com o Senhor, eu sei que o meu filho, ele está com Deus, ele está com o Senhor. E a alegria maior daquela mulher, o ensinamento no momento de maior
maior dor que ela podia ter, e aquele tempo ali era tão interessante que ela começou a pregar. Ela pregava naquele momento de prisão, ela descansava naquele momento de prisão. Como é que pode as pessoas esperando uma mãe arrasada, as pessoas esperando uma mãe destruída, as pessoas esperavam ali uma mãe entregue à dor, ao desespero, porque é natural, e aquela mulher estava vivendo uma fé no maior momento da dor dela, no maior momento da dificuldade dela, ela estava em prisões, ela estava frágil, ela estava sensível, ela estava sentindo aquela dor, e naquele momento ela apresentou Jesus para aquelas pessoas, e as pessoas elas não entendiam nada, né? E é assim que você vive, as pessoas não entendem nada, porque a única coisa que você teme é o Senhor, e Ele é o teu refúgio, Ele é o teu refúgio no dia da angústia, Ele é o teu refúgio em todo o tempo, né? Ele é o teu secreto, Ele é aquele lugar para onde você vai, e ninguém te acha, e ninguém te encontra, e ninguém entende, né? Essa palavra, que esse salmo que nós estamos aqui meditando. E diz assim, olha, quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Então a certeza que eu preciso ter, se eu tenho meu Deus como meu refúgio, é a de que eu não vou cair. A certeza que eu preciso ter de que o Senhor, Ele é a minha fortaleza, de que Ele é a minha salvação, é que quando eu temo ao Senhor e eu não temo as situações, eu não cairei. E aqueles que virão contra mim, mas baseado em quê? Que Davi estava colocando essa situação, né, nesse salmo. Se você for analisar, muitos que tentaram contra ele, o próprio Saul tentava contra ele, né, perseguia Davi, e quem caía todo o tempo, né, e quem se deu mal. E Davi teve uma situação que Davi ainda tirou ali um pedacinho da roupa de Saul para dizer, olha, se eu quisesse eu teria acabado com você, mas esse não é meu propósito é fazer a vontade de Deus. Quem tem o propósito de fazer a vontade de Deus não tem propósito de destruir ninguém. Quem tem propósito de fazer a vontade de Deus não tem propósito de ver ninguém morto, ninguém em prisão, ninguém acabado, mas o propósito de quem serve ao Senhor é cada dia mais ter o Senhor como seu refúgio, como a sua fortaleza, como sua habitação. Tem o desejo todo dia de ser instrumento de Deus, de ser discípulo, de formar ali discipuladores, de ser aquela pessoa cheia do Espírito Santo. Você está ocupado demais fazendo a obra do Senhor, você está ocupado demais se entregando para a verdade do Senhor, você não tem tempo para olhar, e quando você não tem tempo para poder perceber essa situação, o Senhor, Ele envia anjos para poder estar habitando em teu redor, e esses anjos pelejam a tua peleja, esses anjos que dão cabo ao inimigo. Quando a palavra do Senhor fala de Josafá, ele estava preocupado porque um exército de inimigos estava rodeando aquele lugar, e o Senhor, Ele entrou e falou assim, olha, nessa peleja você não vai ter que pelejar, parar e ver o livramento do Senhor. Bastou um anjo do Senhor para poder destruir o exército inimigo, e quando eles foram avançar, a única coisa que eles tinham que receber ali era o despojo daquela guerra, né? Daquela situação. Por quê? Porque eles temeram ao Senhor, eles temeram a palavra do Senhor. Será que eles não tiveram medo? A palavra do Senhor diz que Josafá teve medo, sim, né? A dificuldade vem, a afronta vem, a pessoa ela pode até ter medo, sim. E o que ela faz quando ela tem medo? Ela corre para o colo do Pai, ela corre para o refúgio, né? Ela corre para a fortaleza. O que é fortaleza? É lugar de proteção, é lugar onde ninguém pode entrar, aonde ninguém pode chegar e alcançar aqueles que estão ali dentro. Então, se Ele é o teu refúgio, se Ele é a tua fortaleza, você não precisa temer o dia mau, você não precisa temer o homem mau, porque Ele te protege, a palavra dele te garante. Amém? E você começa a ter ali a verdadeira paz. Estamos vivendo num tempo onde as pessoas estão temendo o vírus, as pessoas estão temendo a morte, mas está escrito na palavra do Senhor, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus, Ele é o nosso refúgio. Jesus, a palavra que Jesus ministrou nessa terra, no século, no momento onde Ele estava aqui, é o que nos segura, é o que nos garante, é o nosso escudo, é o que nos protege. Então, se eu creio nesse Deus, eu não tenho medo da morte. Se eu creio nesse Deus, eu não tenho medo do inimigo, mas contudo, eu vou partir para o meu refúgio, eu vou partir para a minha fortaleza. Estão querendo fechar a fortaleza dos servos do Senhor, estão querendo fechar o refúgio do ungido do Senhor.
Quando você vai para a igreja, você vai buscando ali na igreja armas para combater o inimigo. Quando você está na igreja, você vai encontrando ali, né, subsídios, você vai encontrando ali alimentos para dias de guerra, para dias maus, para dias difíceis. E o que o inimigo está fazendo? Fechando a porta para que as pessoas elas não venham receber as armas, para que elas não venham receber a visão, a direção, o discernimento, para que elas possam estar desapercebidas, para que elas não venham entender. Cada dia Deus dá uma revelação para nós. Em cada dia o Senhor ele nos direciona de alguma forma. Nós somos direcionados por Deus. Nós aprendemos de Deus. E aquilo que nos alimenta é o que nos fortalece. E quando nós estamos fortalecidos, o inimigo ele não consegue entrar. Ele não tem por onde entrar, porque as brechas estão sendo fechadas. Agora, quando existe um impedimento de você entrar na sua fortaleza, de você entrar no lugar onde você vai receber o armamento, onde você vai receber ali a armadura, lembrei, saiu da minha mente, a armadura, né, que é o que? A armadura do cristão, que é o capacete, né, o cinto, que é ali toda aquela arma que a gente precisa ter, a sandália, o escudo, para que a gente possa estar preparados, porque a nossa luta de fato não é contra homens de carne e osso, mas contra principados e potestades do mundo de trevas. E principado e potestade você não vê com olhos naturais, você só consegue enxergar com olhos espirituais. Você consegue identificar o seu inimigo quando você tem uma visão espiritual. Você consegue entender o que está por detrás daquela situação, o que está por detrás daquilo que todo mundo está vendo, mas tem alguma coisa por detrás daquilo. E quando você consegue enxergar alguma coisa por detrás daquilo, quando nos seus olhos tem discernimento, quando você tem a palavra do Senhor, quando você tem ali a oportunidade de ser instrumento de Deus e receber um instrumento necessário para que você possa pelejar. Tem hora que vai estar em evidência a espada, tem hora que vai estar em evidência o escudo, tem hora que vai estar em evidência o avançar, tem hora que você vai precisar usar a estratégia de recuar, tem hora que você vai precisar usar a estratégia de observar, tem hora que você vai precisar usar a estratégia de entrar no território inimigo. Então, em cada momento você precisa de algo. Cada dia Deus ensina algo, né, Daiane? Isso daí. Então, em cada momento nós aprendemos algo de Deus. Em cada momento nós recebemos de Deus a estratégia para que possamos vencer nos dias maus, né? E ele diz assim, ó, ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, né? Tantas pessoas pedem tantas coisas. O princípio da sabedoria, que é o temor do Senhor, pede a presença, pede a oportunidade de estar na presença do Senhor todos os dias da sua vida. E quando você busca, né, estar na presença, na casa do Senhor todos os dias da sua vida, significa eu preciso desse refúgio todos os dias, eu preciso dessa palavra todos os dias, eu preciso dessa arma todos os dias, eu preciso da palavra que traz para os meus olhos discernimento todos os dias da minha vida. É tão lindo essa entrega, é tão lindo esse amor, é tão lindo essa fidelidade. Quando você ama alguém, você não consegue ficar longe dela. Quando você ama alguém, você não consegue ficar sem falar dessa pessoa, não é? Você não consegue ficar sem... tudo que você vai falar de você, você acaba tendo que citar essa pessoa, porque ela anda tanto com você, ela convive tanto com você, e você precisa tanto dela, né? É um amor tão pleno, é um amor, algo tão entregue, algo tão verdadeiro, que você não consegue ver a sua vida, imaginar a sua vida sem ela. Quando Davi fala isso, ele fala assim, poxa, jamais se retire de mim a tua presença, por favor, jamais retire de mim a tua unção, o teu poder, a tua graça, mas sobretudo a tua misericórdia, porque a misericórdia do Senhor é a razão pela qual nós não somos consumidos. A razão pela qual não somos consumidos não é a nossa inteligência, não é a nossa sabedoria, não é o médico, não são as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que nós precisamos, é a misericórdia do Senhor. É Ele que nos garante permanecermos de pé, é Ele que nos garante estarmos firmes em todo o tempo da nossa vida. É Ele que garante estarmos descansando até mesmo dentro da prisão. É Ele que garante, né, que o nome dele seja glorificado na nossa vida, porque nós vamos viver milagre enquanto todo mundo está vivendo crise. Nós vamos viver ali cura enquanto todo mundo está vivendo enfermidade. Nós vamos viver poder de Deus enquanto as pessoas, o mundo está vivendo desespero. Nós vamos viver calmaria. Então nós precisamos começar a entender, nós vamos andar na contramão do mundo, porque nós cremos em um Deus
Deus que não fez parte, que não faz parte das coisas desse mundo. Amém? Ele não faz parte, ele amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O ato de Deus para conosco é um ato de amor. Muitas outras almas conhecerão esse amor através da nossa vida. Não o amor que nós somos capazes de entregar por nós, mas o amor que nós entregamos depois que ele passa a habitar em nós, né? Aquilo que nós olhamos, uma pessoa cheia do amor de Deus e cheia do temor de Deus, ela tem desejo de ganhar almas, ela tem sede de almas, porque ela reconhece que sem este Deus ela não é nada, ela reconhece que sem Deus ela não é ninguém, ela reconhece que ela precisa tanto desse Deus, e ela começa a ter tanto prazer nesse Deus e falar com tanto amor desse Deus, que as pessoas começam a querer esse Deus também. É como se fosse um doce, né? Algo assim que você se alimenta, você gosta daquilo e você quer aquilo sempre. Aí você vai para o Facebook, você faz propaganda daquilo. Aí você vai conversar com alguém, você faz propaganda. Como é que as pessoas ficam morrendo de vontade de experimentar aquilo também? Porque observam alguém que amam aquilo, né? Eu amo aquele doce, eu amo aquele salgado, eu amo aquele hambúrguer, eu amo aquela pizza, e as pessoas vão olhando. Agora você imagina uma pessoa cheia de Deus, uma pessoa cheia do amor de Deus, cheia de um relacionamento real com Deus, aonde ela chega, esse amor já está estampado, ela já representa, é como se fosse uma pessoa que você conhece, que ela é casada há muito tempo, aonde ela vai, ela está com o marido, né? Aí a pessoa olha para a pessoa e fala assim, ué, o marido está com ela. Quando o marido não está, o que eles falam? Ué, mas cadê o marido? Né? As pessoas elas falam assim, mas cadê? Não, não, o marido está em tal lugar. Ah, tá. Né? Então, ele, o Senhor, ele é o teu marido, ele é o teu companheiro, ele é o teu parceiro, ele é aquele que habita, né, junto com você. Você habita nele e ele habita com você e ele habita em você. O Espírito Santo, ele teve a legalidade de operar na tua vida quando você abriu o teu coração e você falou, Senhor, entra na minha vida. Senhor, toma a minha vida nas tuas mãos. Toma a minha casa, toma a minha família, toma os meus filhos. Entra, meu Pai, em mim, faça em mim segundo o teu querer. Quando você recebe Jesus como único e suficiente Salvador da tua vida, um único e suficiente Senhor da tua vida. Senhor é quem manda, Senhor é quem dita, Senhor é quem determina, e você o recebe, você abre o teu coração. E quando você abre o teu coração, o Espírito Santo, ele tem liberdade, ele tem legalidade de entrar para poder mudar a tua história, para poder falar com você, para poder operar através da tua vida. Então, uma coisa eu peço ao Senhor, e que isso você possa pedir a Ele nessa manhã também, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo, pois no dia da adversidade Ele me guardará, protegido em sua habitação, no seu tabernáculo Ele me esconderá. Então, no dia da adversidade, Ele vai me guardar. No dia da dificuldade, Ele vai me guardar. Toda dificuldade que você tiver, todo medo que você tiver, entende uma coisa, você tem dono. E esse dono vai te guardar. E esse dono vai te honrar. E esse dono vai mostrar para você e para toda essa nação que só o Senhor é Deus. Esse dono que você tem, ele é capaz de todas as coisas para poder proteger um filho dele. Ele desce numa nuvem para poder honrar aquele que está ocupado dentro do templo. Não foi o que ele fez com Moisés? Aquele que está ocupado servindo a Ele, é protegido por Ele, é amado por Ele, é honrado por Ele em todo o tempo. Então comece a se posicionar, comece a entender que o melhor lugar para você estar é no tabernáculo do Senhor. O melhor lugar para você estar é na presença do Senhor. Não tem que temer o homem mau, não tem que temer o dia mau, se você teme o Senhor. Não tem que temer as adversidades, as prisões, a solidão. Tem gente que não consegue dormir, tem pessoas que elas vão virando a noite, né? Elas vão passando a noite, quando vê, já amanheceu, tanto medo, tanto desespero, tanta dificuldade, né, de conseguir receber a palavra que fortalece, a palavra que levanta, que renova. Tem muita gente nesse momento vivendo crise, né? E nós estamos vendo lá na nossa igreja as pessoas vivendo milagre. Você vive o que você escolhe viver, né? Você vive aquilo que você escolhe. Tem gente que fala assim, mas poxa vida, como é que pode?
pode, não tem como continuar cultuando ao Senhor. É proibido, proibido é cultuar o mundo, proibido é cultuar uma enfermidade, proibido é cultuar algo que vai trazer para você um mal, que vai trazer a morte. Nós estamos cultuando a vida, nós estamos apresentando para o Senhor a nossa disposição para cultuar a vida. E é isso que nós precisamos começar a entender. É muita gente cultuando a morte, mas você foi chamado para cultuar a vida. Você foi chamado para propagar a vida. Você foi chamado para ser instrumento de Deus, para poder viver o sobrenatural nesse presente século, para viver o sobrenatural ainda neste tempo. Amém? E nesse momento eu gostaria de convidar você a orar comigo, né? Fechar os teus olhos para que possamos orar por essa nação, para que possamos orar pelas vidas, né, que estão nesse momento em dificuldades, passando medo, né, passando por enfermidade, passando por dores. Agora, nesse momento, tem pessoas que estão sentindo dores, tem pessoas que estão em um hospital, estão ali à espera de um milagre, tem pessoas que estão realmente com algo que necessitam da nossa intercessão. Tem pessoas que estão em prisões, tem pessoas que estão em prisões físicas, tem pessoas que estão em prisões emocionais. Quantas pessoas você não conhece nesse momento, com essa situação toda que está acontecendo, que estão em depressão? Parece que o caso da depressão ele aumentou, né? Pessoas que estão com pressão alta, né? A pressão parece das pessoas que está aumentando por isso tudo que estão vivendo, por essas ameaças, né, que estão vivendo, as pressões estão aumentando. Tem pessoas que você conhece como eu já falei sobre o meu irmão, né, que ele é jovem e está agora lutando, e com certeza ele é mais do que vencedor, porque estamos intercedendo por ele, né, 40 anos e lutando contra uma enfermidade, né? Um dia você está bem, no outro dia a pressão ela sobe ao ponto de você infartar, da pessoa infartar, está repreendido em nome de Jesus, né? Então nessa luta ele não está sozinho, porque tem um povo reunido aqui em oração, em intercessão. Nessa luta, aquela pessoa que está passando por dores, né, está passando por depressões, ela não está sozinha, porque existe um povo aqui que está intercedendo nessa manhã. Nessa luta, aquela pessoa que está na prisão física, ela não está sozinha, porque tem um povo intercedendo, reunido em oração. Então que nesse momento possamos interceder, possamos orar por aqueles que não oram, possamos clamar por aqueles que não clamam, possamos estar intercedendo a Deus para que Deus possa ouvir o nosso clamor, ouvir a nossa oração e juntos estejamos glorificando o nome dele. Eu te convido a fechar os teus olhos e falar com Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, ao Senhor eu apresento, meu Pai, cada vida. Eu apresento ao Senhor o aflito, eu apresento ao Senhor o oprimido, o enfermo, aquele, meu Pai, que está em hospitais, aquele que está em prisões, aquele que está nesse momento, meu Pai, num CTI. Apresento ao Senhor o meu irmão e peço que o Senhor visite, meu Pai, ele nessa manhã. Apresento ao Senhor, meu Pai, os familiares dessa pessoa que ouve essa live. Apresento ao Senhor, meu Pai, a vida, a família, a vida emocional, espiritual, financeira dessa pessoa, meu Pai, que está ouvindo esta palavra, porque muitos estão vivendo, meu Pai, uma pressão, um medo de perder o seu trabalho, um medo de não ter o que comer, um medo de ficarem doentes. Muitos estão passando, meu Pai, por privações, por dificuldades. Muitos, meu Pai, estão com dificuldades no seu casamento. Existem pessoas, meu Pai, pensando em desistir, pensando em lançar fora. Existem mães que não sabem aonde o filho passou a noite, esposa, meu Pai, que estão chorando a presença do marido nos braços de uma amante. Existem pessoas, meu Pai, que aqui estão, que não conseguem, meu Pai, mais sentir a tua presença, que não conseguem, Senhor, viver o sobrenatural do Senhor, que não conseguem usar as armas, não conseguem colocar em prática o ensinamento que o Senhor liberou para a vida dela. Mas eu clamo ao Senhor, meu Pai, nesta manhã, junto com os meus irmãos, para que o Senhor dê ordem aos teus anjos a respeito de cada vida preciosa, que o Senhor dê ordem, meu Pai, ao teu respeito, para que, meu Pai, um monte, meu Pai, de anjos nesse momento entre, meu Pai, naqueles hospitais, para que, meu Pai, os teus anjos entrem, meu Pai, naquela prisão, entrem na casa desta pessoa, meu Pai, que precisa de socorro. Pode entrar, anjo do Senhor, pode entrar, Espírito Santo de Deus, para, meu Pai, proclamar a tua presença, para proclamar o teu poder naquele lugar. Entra, meu Pai, na casa dessa pessoa que abriu, meu Pai, o coração para receber a tua palavra
através dessa live. Encontra, meu Pai, cada familiar, muitos nesse momento dos familiares dessa pessoa estão dormindo, mas o Senhor, meu Pai, pode fazer a boa obra na vida dessa pessoa, ainda que esteja dormindo, ainda que esteja, meu Pai, no tempo de descanso, no tempo de repouso. Entra, meu Pai, nessa situação, transforma, quebra, meu Pai, toda a intenção do mal, destrua, Senhor, eu te peço, todo plano maligno, todo plano de morte, todo plano de destruição, plano de enfermidade, e coloca, Senhor, o teu projeto, porque os planos do Senhor são maiores do que os nossos. Eu apresento ao Senhor esta família, eu apresento ao Senhor esta casa, eu apresento ao Senhor este familiar, eu apresento ao Senhor o meu irmão, eu apresento ao Senhor, meu Pai, cada um, apresento a minha irmã, os nossos pastores, os nossos líderes, a pastora Magna, o pastor Francisco Batista. Eu clamo ao Senhor para que o Senhor dê ordem aos teus anjos a respeito da liderança da nossa igreja. Eu apresento ao Senhor o pastor desta pessoa que está acompanhando essa live, porque muitos fazem parte da nossa igreja, mas outros, meu Pai, tem ali os seus pastores, tem ali as suas igrejas. Eu clamo ao Senhor pelos líderes dessa nação, eu clamo ao Senhor para esses pastores que estão lutando para que o seu nome ainda continue, meu Pai, sendo glorificado, mantendo suas portas, meu Pai. Muitos não puderam, mas aqueles que podem, meu Pai, manter as suas portas abertas, que o Senhor possa fortalecer, que o Senhor possa, meu Pai, fortalecer e fazer, meu Pai, a grande obra na vida desta pessoa que crê. Toma nas tuas mãos, meu Pai, a nossa cidade de Angra dos Reis, a cidade dessa pessoa que acompanha essa live. Toma nas mãos do Senhor, fazendo, meu Pai, com que seja conhecido e reconhecido o teu nome, o teu poder e a tua graça. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Nós chegamos ao final da nossa live. Eu queria deixar um grande abraço para todos vocês que estão aqui conosco nessa manhã. Andréia, Aurielita, Marinete, a Mislene, né? Um grande abraço para Maria José, um grande abraço para Daiane, um grande abraço para Alexandre, né? O Alexandre esteve aí conosco também, né? Algumas pessoas estiveram aqui passando, dando um glória a Deus, dando um bom dia, né? A gente sabe que esse horário para despertar ele é um pouco mais difícil, né? A Aurielita tá aí com a gente, glória a Deus, tô com a saudade da Aurielita, gente. Eu não sei você não, mas eu tô morrendo de saudade da Aurielita, morrendo de saudade da Sofia, né? Então eu quero deixar um grande abraço para você, né? E declarar a bênção de Deus sobre a tua vida, a paz do Senhor sobre a tua vida, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. E você que crê diz amém, graças a Deus. Tenha um dia abençoado, tenha uma semana magnífica, maravilhosa. Tem pessoas que estão saindo para os seus trabalhos. Um grande abraço para Elaine, para Marinete, né, que estão acompanhando aí conosco também essa live abençoada. E tenham uma presença de Deus soberana sobre o dia de vocês. Se tu uma bênção, se tu instrumento de Deus para a glória do nome dele. Um grande abraço, e se você puder compartilhar essa palavra, compartilhar essa live, certamente outras pessoas serão agraciadas por esse poder de Deus. Um grande abraço e até mais. Não esqueçam, hein, meninas? Hoje, as que fazem parte lá do discipulado, hoje vai ter discipulado, tá bom? Estaremos juntas daqui a pouquinho. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Um grande abraço e até quinta-feira. Quinta-feira tem mais. Deus abençoe.